abrir nossas Bíblias na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e eu vou ler com vocês o versículo 1 que diz assim: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Vou ler mais uma vez. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Amém? Nós temos um versículo aqui, onde Paulo ele está descrevendo coisas a respeito da natureza da vida eterna. Paulo aqui está numa sequência de pensamentos, e o capítulo 5, versículo 1, ele começa com uma palavra dizendo porquê. Esse porquê, ele está querendo explicar o que ele vinha dizendo no capítulo anterior. O capítulo 4, se você pegar os últimos três versículos, a partir do versículo 16, ele fala assim, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está falando ainda que o nosso físico, o nosso homem exterior, é o nosso físico, é o nosso corpo. Quando eu olho para você, eu vejo o seu homem exterior. Eu não vejo o interior, é impossível eu ver o interior. Eu posso tentar ter uma ideia do que vai no seu homem interior. A Bíblia fala que daquilo que está cheio o coração é o que fala a boca. À medida que nós convivemos com uma pessoa, à medida que nós ouvimos o que ela diz, à medida que nós observamos as suas ações e as suas atitudes, nós começamos a ter uma vaga ideia do que vai no homem interior daquela pessoa. Uma vaga ideia. Porque na realidade o único que conhece o interior da pessoa de verdade não é nem a pessoa, é Deus. Às vezes as pessoas acham que elas sabem, eu sei muito bem o que vai no meu coração. Não sabe não, queridos. A Bíblia diz que o coração do homem é enganoso. Nós fazemos ao nosso próprio respeito uma falsa imagem. Porque quantas pessoas se acham super espirituais e elas não são. O que ela faz, o que ela fala, o que ela vive, não está alinhado com a palavra de Deus. Mas ela se acha. Ela entende, no entendimento dela, no coração dela, que ela é uma pessoa que serve a Deus. Ela inclusive quer dar lição na vida dos outros, ela quer dar lição de moral, ela quer ensinar pessoas, ela não aprendeu nem para ela, ela não sabe nem o que as escrituras dizem, ela já está dizendo para os outros, viu, tá vendo, tá vendo, ouviu, é sempre o outro, nunca sou eu. E esse é o maior sintoma de uma pessoa que está com o seu homem interior totalmente equivocado. Ela sempre vai achar que tudo que está sendo dito de bom é para ela, e o que está sendo dito de ruim é para o próximo. Para o outro. É interessante que a palavra próximo na Bíblia em inglês, ela usa a palavra vizinho, que é mais ou menos o próximo. É sempre o vizinho. O vizinho que está errado, é o vizinho que faz isso, é o vizinho que faz aquilo. É o vizinho que é barulhento, é o vizinho que não cuida das coisas dele. É sempre o outro, é sempre o próximo. Se é no casamento, é sempre a mulher vai falar que é sempre o marido vai falar, é minha esposa. Como Adão falou, é essa mulher que o Senhor me deu, ele falou para Deus. É sempre assim. E a Bíblia fala que o homem interior nós não conhecemos, o único que conhece é Deus. Mas aqui Paulo ele está falando que por isso que nós não desfalecemos, ele está falando sobre perseverança, ele está falando sobre a pessoa não esmorecer na fé, ele está falando por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior, o que é o homem exterior? O que você enxerga, o físico. Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, corromper é estragar, é envelhecer, é perder a força, é não ter mais condições de fazer as coisas que ele fazia quando era jovem. Paulo está falando, ainda que nós envelhecemos, ainda que nós venhamos a envelhecer, nós fiquemos doentes, nós fiquemos incapacitados, nós não pudermos mais andar, nós não pudermos mais falar. Paulo está falando disso. Ainda que essas coisas venham em nossa vida, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Ele está falando, acontece algo dentro do coração daquele que verdadeiramente serve a Deus, que ainda que ele envelheça, dentro dele há uma renovação diária. Não importa o que acontece do lado de fora.
O que acontece no nosso exterior não é motivo para brecar o que Deus está fazendo no nosso interior. Vocês estão compreendendo, queridos? O homem interior ele é renovado de dia em dia, mas o exterior não, o exterior se corrompe. E, queridos, alguém aqui tem a esperança de que quando você chegar lá nos seus 80 anos, você vai estar parecendo, como é que é aquela frutinha que fica toda enrugada? Maracujá de gaveta, né? Que esqueceram lá. Ainda que você fique todo assim, você tem esperança que Deus vai fazer um milagre e você vai virar uma criancinha de novo com 10 anos de idade? Não, isso não existe. Não tem lugar nenhum da Bíblia. Não nessa natureza. Não nessa natureza. Esse é o nosso problema. Nós só olhamos para aquilo que o nosso homem exterior consegue tocar e ver. A nossa esperança, por incrível que pareça, por mais que você fale que você crê em Jesus, você está focado no seu homem exterior. Porque quando eu falei que ninguém tem a esperança do milagre, de novo, você crê que Deus, quando você estiver lá com seus 80 e poucos anos, Ele vai fazer um milagre e você vai voltar a ser um jovem de 20 anos de idade e ter uma pele novinha? Alguém crê nisso? Está vendo, queridos? Mas tem algo errado na afirmação de vocês. Porque a resposta negativa, dizer não creio nisso. Por que você não crê nisso? Porque você só está olhando para o homem exterior. Ainda que esse homem exterior se corrompa, envelheça, vire um maracujá de gaveta, e depois não funcione mais, até que um dia tudo isso pare de funcionar, um dia vai parar, não vai? Se tem uma certeza, depois de que Deus existe, para mim a segunda certeza é que a morte é certa. Puxa, mas é ruim falarmos dessas coisas, é ruim, mas é pior ainda negarmos que isso existe. Viver uma vida inteira fingindo que isso não vai acontecer, não é verdade? É fato. Eu não sei o que é pior, esconder, não vamos falar disso não. Ou encararmos e ver o que nós podemos fazer com essa revelação de Deus. Ele continua falando aqui no versículo 17. Uma vez que o nosso interior se renova de dia em dia, é por isso que a nossa esperança não esmorece, nós não desfalecemos. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação, ele está falando que nós estamos passando hoje, por pior que seja, Paulo está falando que é leve e momentâneo. E aí pode ter uma pessoa que não conheça direito Paulo, fala, mas Paulo é um folgado. Quem é ele para dizer que a nossa tribulação é leve e momentânea? Ele não está na minha pele. Eu vou inverter. Você que não tem a menor ideia do que Paulo passou. Paulo passou poucas e boas, que a maioria de nós teríamos desistido. Ele serviu a Deus e ele terminou, segundo a tradição, ou foi apedrejado ou morreu com o pescoço cortado. Qualquer uma dessas formas é muito ruim. Ficou uma boa parte da sua vida preso, porque amava a Deus e pregava o evangelho. E esse homem, ele está dizendo que o que você e o que eu vivemos é leve e momentâneo. Não dura para sempre. A vida são ciclos, são fases, é ou não é? São. E ele continua. Nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Ele fala, querido, sabe qual é o problema da igreja? O problema da igreja é que nós estamos olhando para o aqui e o agora. Enquanto nós olharmos para o aqui e agora, nós vamos desanimar. O problema é, tudo isso que acontece de ruim está produzindo algo que vai refletir na eternidade. Paulo está falando, queridos, parem de olhar para o aqui e agora. O que faz uma pessoa não reconhecer a Deus e não ter intimidade com o Senhor é ficar ligado ao aqui e agora. E se eu ficar ligado a essa realidade, eu vou terminar preso a ela. Eu tenho que aprender a viver com os olhos na eternidade, para que quando essa vida acabar, eu esteja pronto para entrar na eternidade. É sério, é muito sério. Aquele que se diz cristão, mas ele não consegue olhar para o eterno, ele só olha para o agora, ele vai ficar com o agora para sempre. Só que o agora para sempre é muito ruim, é separado de Deus. Nós passaremos, se nós vivermos dessa forma, só olhando para o que eu posso ter aqui, agora, a minha vida, eu tenho que ter as minhas coisas, queridos, eu vou viver por essas coisas, eu vou morrer por essas coisas. E é uma separação eterna de Deus, é o que a Bíblia nos ensina.
Mas Jesus falou, aquele que abrir mão da sua própria vida por minha causa e por causa do evangelho, esse vai achar a vida. Mas eu só consigo fazer isso se eu entender que existe algo diferente na eternidade. E aí as nossas respostas a certas perguntas, elas mudam. Versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, o homem exterior você vê. Nós estamos ficando velhos a cada dia, estamos envelhecendo, estamos perdendo o vigor, a força. É ou não é verdade? Antes eu corria 10 quilômetros, agora eu corro 8. Daqui a um tempo eu vou correr 5, daqui a um pouco eu não corro mais. Daqui a pouco eu ando só. E daqui a pouco, talvez eu não ande. Nós não sabemos o futuro. Daqui a pouco eu vou precisar de uma bengala. Vou precisar, sei lá, nós não sabemos. Pode acontecer de tudo, pode ou não pode? Ficar negando o inevitável não é racional. Nós temos que entender que a velhice, ela traz limitações. Tem pessoas que terminam a sua vida fazendo tudo. É ou não é? Eu conheço um monte de gente que chegou lá, 80, 90 anos, ainda está andando, está falando. Uma senhora descobriu que ela gostava de nadar depois dos 85 anos de idade. Com 88 ela venceu lá, ela atravessou um canal. Ela disputou com jovens lá, ela ganhou uma medalha de ouro. Atravessou um canal no mar, nadando. Então, queridos, isso varia. Talvez não seja o meu caso, né? Hoje tem irmão que não quer ir nem na padaria a pé, vai de carro. Eu sou um, né? Então imagina quando eu estiver mais velho, né? O sedentarismo faz isso. Mas Paulo está falando dessas coisas. Ele está falando, nós não temos que atentar para as coisas que nós vemos. Não é para as coisas que se veem. As pessoas estão correndo atrás de coisas que elas veem. Nós estamos correndo atrás de coisas que são táteis, que são palpáveis, que eu consigo acumular, que eu consigo juntar dinheiro, riqueza, fama. Tem gente que está atrás de fama. Nós vemos muito, parece que fama não, imagina. As pessoas querem fama, fazem tudo para se aparecer. Está tendo lá uma entrevista, uma reportagem, o cara está filmando. Quantos cabeção ficam lá atrás querendo? Já viram? O cara não consegue aparecer, ele põe o RG dele assim, com a mão, só para aparecer a foto dele. Aí ele fala, mãe, eu pus meu RG lá. Quer aparecer, as pessoas têm necessidade de serem reconhecidas. O pessoal fala de 15 minutos de fama, tá cheio de maluco, fazendo um monte de coisa aí na internet para aparecer, para ficar famoso. Vocês viram um caso americano? Que a moça, ela chegou à conclusão que eles tinham um livro bem grosso e que se desse um tiro, vocês viram isso daí? Ela falou para o namorado dela segurar o livro no peito e ela deu um tiro no livro, esperando que as páginas do livro segurassem o projétil. Adivinha o que aconteceu? Ele morreu. Mas eles fizeram isso para ganhar o tal do likes. Quantas pessoas clicam e compartilham. Queridos, as pessoas estão indo atrás, elas estão olhando para o que se vê, não para o que se não vê. Eu já falei em outras ocasiões, eu vou falar aqui de novo. O Facebook ou outras redes sociais, elas são uma vitrine de falsidade. De falsidade. Se você conhece de perto aquelas pessoas que estão colocando aquelas fotos, você sabe do que eu estou falando. Se você conhece de perto, você sabe qual que é a história ali. As pessoas estão lá colocando, sorrindo, indo aqui, indo ali, indo acolá. Nós estamos olhando para o que se vê. Deus, ele olha para o que se não vê. É isso. Paulo está falando que nós temos que não atentar nas coisas que se veem, mas na que se não veem. Porque as que você não consegue ver agora, essas, quer dizer, as que se veem agora são temporais, e as que não se veem são eternas. É assim que Paulo termina o capítulo 4. Ele termina falando, queridos, nós temos que entender que isso que é externo não vale nada. Paulo fala, olha, quando eu tive um encontro com Cristo, eu tive tudo que eu tinha antes como perda de tempo. Ele era um homem formado, ele era uma pessoa, ele era um religioso de alto padrão. Ele era um fariseu conhecido. Ele estudou com o melhor mestre em Israel no farisaísmo, que era Gamaliel. Ele era um homem respeitado, Saulo de Tarso, ele tinha um nome. E ele fala, quando eu entendi, quando eu olhei para Cristo na minha vida, eu olhei para mim, olhei para Ele, eu entendi, tudo isso era porcaria. Em uma passagem ele fala esterco. Esterco, todo mundo sabe o que é esterco. Paulo escreveu esterco. Para mim, eu olhei para aquilo tudo que todo mundo dá tanto
valor, tem gente que mata por isso. E Paulo, ele fala, quando eu olhei para Cristo, eu vi o tempo que eu joguei fora. Como é perda de tempo, é refúgio, escória, é aquilo que não presta. Ele estava falando do quê? Ele estava falando da sua posição social, ele estava falando do seu estudo, ele estava falando da sua formação, da admiração que as pessoas tinham por ele, antes dele se converter. A hora que ele se converteu, ele olhou para aquilo e falou, está tudo errado. Está tudo errado. E ele começou a olhar para a igreja, ele falou, as pessoas estão olhando para o lado errado, as pessoas estão olhando para aquilo que se vê. A igreja de Cristo está correndo atrás de dinheiro, chama de bênção essas coisas. Bênção, a bênção do Senhor. O que é a bênção do Senhor? É eu trocar de carro. Esse carro aqui para mim eu já enjoei. Meu vizinho comprou um melhor que o meu. Eu preciso trocar. Já viram isso em algum lugar? Não, né? Aqui não tem isso, né? Eu preciso, eu quero, enfim. Eu quero. Ô Senhor, me dá. Desperdício. Paulo está falando, nós estamos olhando para coisas que se veem. Essas coisas não duram nada. As que você não está buscando, que não se enxerga, essas são as eternas. E aí Paulo termina o capítulo 4, fechando dessa forma. Nós temos que olhar para aquilo que é certo. Aí ele vai explicar no capítulo 5. Por isso que eu comecei no versículo 1. Ele está falando, por quê? Porque você pode perguntar, mas por quê? Por que eu não devo estar correndo atrás dessas coisas? Por que eu não posso querer o meu sucesso financeiro? Por que eu não posso querer o meu sucesso na mídia, o meu sucesso social? Por quê? É um direito meu. Aí Paulo vai explicar agora o porquê. Ele falou, ele disse que é perda de tempo, que é besteira, que nós não deveríamos estar atrás dessas coisas. Ele vai falar o porquê. Porque sabemos. Então Paulo aqui ele já está falando só com um tipo de pessoa, não é com todo mundo. Ele está falando com pessoas que já acordaram. Ele está falando com pessoas que já abriram os olhos. Ele não está falando com quem está dormindo. Ele não está falando com quem está moscando. Já ouviu esse termo, né? Não. Ele está falando com pessoas que sabem do que ele está falando. Ele está falando com pessoas que já caíram as escamas dos olhos, assim como caíram a dele quando ele se converteu. A Bíblia diz que assim que ele se converteu, dos olhos de Saulo, caíram uma pele grossa como escamas. Aquilo que acontecia no reino espiritual se materializou e caiu dos olhos dele, para mostrar que ele era cego. Um homem tão inteligente, um homem tão estudado, um homem com poder. A Bíblia diz que os fariseus davam cartas na mão dele e ele ia nos lugares prender as pessoas, que elas estavam lá reunidas em nome de Jesus. Ele ia para prendê-las. Ele não era qualquer um. Saulo não era um qualquer, queridos, não era. Ele era uma pessoa muito bem destacada na sociedade. Mas quando ele encontrou a Cristo, caíram escamas dos seus olhos. E ele começou a ver. Ele começou a enxergar o que ele não enxergava antes. Então é alguém com conhecimento de causa que está falando isso. Ele está falando, eu sei do que eu estou falando. Eu olhava para o que era exterior. Até a religião é algo exterior. Eu faço só para me sentir bem comigo mesmo e para que eu seja aprovado pelos homens. A religião é isso. Para que os demais olhem para mim e falem, puxa, como ele é espiritual, como ele é religioso. A religião é isso. Mas quem conhece o interior é Deus. Deus sabe o que vai no coração do homem. Paulo está falando, eu passei por essa estrada. Eu sei como é ruim ter uma venda nos olhos. Eu sei como é ruim não entender. Por isso que no capítulo 5 ele começa, porque sabemos, ele está falando só com quem sabe. Só com quem sabe. Porque quem não sabe, não vai concordar com nada do que eu falar daqui para frente. Quem não sabe, quem não entendeu ainda, quem não conhece a Deus, vai achar que isso aqui é um exagero. Por isso que Paulo está falando, porque sabemos, como se ele estivesse dizendo, agora eu vou falar só para quem já entendeu qual é o lugar dele em Cristo. Não é para todo mundo, não é para qualquer um, é só para quem entendeu, só para quem acordou, só para quem caiu a venda dos olhos, as escamas. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, que é eterna
nos céus. Paulo está falando algo meio que parece enigmático. Em primeiro lugar, o que é tabernáculo? Tabernáculo é uma tenda, é uma cabana, geralmente feita de tecidos ou de lona. E é interessante Paulo usar esse termo por duas coisas. Primeiro, o tabernáculo foi algo que Deus mandou Moisés fazer quando o povo estava no deserto. A nação de Israel ficou peregrinando no deserto 40 anos. E nesses 40 anos, antes de começar essa peregrinação toda, Deus orientou que o povo construísse um tabernáculo de uma forma específica, que Deus deu a ordem para eles. E aquele tabernáculo era uma tenda que se montava, onde Deus ali manifestava a presença dele. E o tabernáculo ele era desmontável. Quando eles tinham que seguir, quando eles tinham que andar para outro lugar no deserto, eles desmontavam aquilo e montavam em outro lugar. Obviamente um tabernáculo, uma tenda, não é algo firme. Se der uma ventania, se cair uma chuva forte com granizo, você concorda que uma tenda, uma cabana, uma barraca, não é forte? Alguém aqui já acampou? Não é igual uma casa, é? Não, nem perto, não chega nem perto de uma casa. Se tiver um dia muito frio, a barraca vai te aquecer? Não. Se tiver um dia muito quente, você vai assar lá dentro, não é assim? É. Ela não tem conforto. O chão é em cima do que você montar. E essa é a barraca. Tem tomada na barraca? Não, você tem que puxar lá uma extensão de outro lugar. A barraca tem caixa d'água? Não, você tem que levar alguma coisa, você tem que estar com aparatos. A casa é outra história. A casa é uma outra estrutura, tem outro sistema de funcionar. E Paulo ele fala desse tabernáculo, ele está se referindo a nós, a nossa casa terrestre deste tabernáculo. Calma aí, nossa casa terrestre desse tabernáculo. Primeiro, ele não está falando da casa que você mora. E segundo, este tabernáculo, que tabernáculo? Que tenda que ele está se referindo? Ele está falando do nosso corpo. Está no mesmo pensamento que ele começou lá atrás no versículo 16 do capítulo 4. Ele falou, o nosso homem interior se renova, mesmo que o exterior se corrompa. Agora ele está chamando o nosso homem exterior, nosso corpo físico, de barraca. Ele chama de casa, a nossa casa terrestre, este tabernáculo. A casa terrestre é onde habita a sua alma. A sua alma hoje habita nesse corpo. A nossa alma habita nesse corpo que nós temos. E Paulo está chamando isso daqui de tabernáculo, tenda, barraca. Ele está falando, esse seu corpo não vale nada. É uma barraca. E não é verdade? Nós somos fracos. Nós dependemos de Deus até para respirar. Se não fosse Ele fazer um dispositivo autônomo dentro do nosso organismo que fizesse a gente respirar o tempo todo. Você pensa para respirar? Não, é automático. Seu coração bate sozinho. É tudo Deus que está fazendo acontecer. Mas é uma barraca. Se você tomar um susto mais forte, seu coração pode parar, não é verdade? Se você cair, dependendo se você sofreu um acidente de trânsito, bateu o peito com muita força, você pode ter uma parada respiratória. Não é verdade? Uma doença, um vírus, bactéria, coisas tão pequenininhas podem entrar no organismo da pessoa e levar a pessoa a óbito. Não é assim? Paulo está falando isso daí, queridos, é uma barraca. É algo tão transitório e tão frágil como uma barraca. Agora, sabe o que é o mais interessante? Não sei se você já leu as cartas de Paulo, mas uma das coisas que ele fazia enquanto ele estava pregando o evangelho era construir o quê? Quem sabe o que Paulo fazia para poder ter dinheiro enquanto ele pregava o evangelho? Ninguém sabe. Ele fazia o quê? Tendas, barracas. Ele construía, ele era perito. Ele passava o dia inteiro costurando e olhando para aquilo. E uma certa hora o Espírito Santo falou com ele, está vendo isso aí que você está fazendo? Sua vida é isso aí, ó. É uma tenda que você arma ali com umas varetinhas ali, qualquer vento derruba. Daqui a pouco acabou, desmanchou. Paulo entendia de vida espiritual e ele também entendia de tabernáculo, de barraca, de tenda. Ele fazia isso para viver. As igrejas naquela época, diferente das de hoje, viu, queridos? Os irmãos tinham o coração fechado. E Paulo, numa certa ocasião, ele até fala numa das cartas, ele fala, olha, eu tenho que construir tenda aqui, porque se depender dos irmãos... Os irmãos viam Paulo e falavam, puxa,
Cada apóstolo, cada irmão tem a sua esposa, eu não tenho ninguém, mas enfim, deixa eu construir minhas tendas que eu dependo só de Deus. Né? Paulo se queixava disso. Os irmãos naquela época, igualzinho, querido, já tinham o coração fechado. Já não eram capazes, não vou ajudar Paulo não, enfim. Por isso que ele fazia tendas, ele pregava o evangelho e fazia tendas. E ele está falando, queridos, o nosso corpo é uma casa terrestre, é um tabernáculo. Ele está falando, e quando ele se desfizer, se ele se desfizer esse corpo nosso, quando ele se desfizer, nós temos de Deus um edifício. Ele está comparando o novo corpo que Deus vai te dar com essa barraca que você tem hoje. Ele está falando, pensa numa barraca. Pensou? Agora pensa num edifício. Pensa num prédio com 80 apartamentos. Deus está falando, olha de novo para a barraca. Olha para o edifício. Barraca, você hoje. Edifício, você na eternidade. É disso que ele está falando. Quando eu perguntei no início, se uma pessoa quando chegar nos 80 anos, ela acha que Deus não pode fazer um milagre e der um corpo novo para ela de 20, todo mundo ficou, não. Mas é o que vai acontecer. Você está tão apegado às coisas agora. Tudo isso que nós temos agora é uma barraca perto do que Deus vai dar para nós. Começando pelo nosso corpo, glorificado, novo. Você foi feito para ser eterno. Deus ele te deu uma primeira oportunidade para a humanidade, para Adão, de ser eterno no princípio, mas o homem pecou. E Deus está fazendo de tudo para resgatar isso de volta. E ele vai dar um novo corpo, um corpo glorificado. Assim como Jesus teve um corpo glorificado. Na sua ressurreição, ele aparece com um corpo novo, um corpo diferenciado, um corpo eterno. Coisas que é prometida para mim e para você. Mas meu irmão, só tem direito a ter esse corpo eterno as pessoas que abriram os olhos para essas coisas. Se você não almeja a eternidade, você só está focado no aqui e agora, Deus vai deixar você com o aqui e agora para todo sempre. Vocês estão me entendendo? Aquilo que você está buscando hoje vai ser o que vai dominar você pelo resto da sua vida. Presta atenção no que eu falei. Aquilo que você tem buscado hoje vai ser o que vai te enredar, te enlaçar e te dominar para todo sempre. Se você tem buscado ao Senhor, você vai estar com Ele para todo sempre. Se você tem buscado as coisas dessa vida que se pode ver e tocar, Deus vai deixar você com elas para sempre. E o mesmo fim que elas terão. A Bíblia diz que tudo isso que a gente vê e toca, tudo isso está destinado à destruição. E aqueles que amam essas coisas estarão com elas no dia da destruição delas. Por isso que Paulo está falando, por isso que ele começou o capítulo 5 dizendo, porque sabemos. Ele está falando só com quem sabe, porque a maioria não sabe. A maioria está tão apegada às coisas desse mundo que eles têm medo de perder as coisas. Tem medo de envelhecer, tem medo de morrer. Paulo está falando, não, nós não deveríamos estar preocupados com essas coisas. Porque na realidade, isso que para você parece o fim, Paulo está dizendo é o começo daquilo que é eterno. Eterno. Aquilo que é eterno. A pessoa está tão apegada, que por mais que ela leia isso e medite nisso, no fundo, ela não acredita que o que tem pela frente é melhor do que ela vive hoje. E olha que hoje ela sofre, ela chora, e eu vou dizer, você deve estar orando pelo menos por umas 3 coisas difíceis na sua vida. É ou não é verdade? Mas fala em deixar essa vida ir para a próxima. Não. Mesmo falando, lá você vai estar com o Senhor. Lá é tudo diferente, lá não tem lágrima, não tem choro. Não, ainda não. Esse ainda não significa que no fundo, nós não cremos. É a mesma coisa que alguém pegar para você e falar assim, ó, vem cá, você está com essa bicicleta aqui, ó, essa bicicleta aqui era do meu avô. Tem lá, era de 1950, né? Era a época que as bicicletas eram chamadas de magrelas. Já ouviu falar? Magrela. Essa magrela aqui era do meu avô. Está enferrujada, pneu careca. Ele nem troca o pneu. Ele fala que é porque quer manter original. Mas na realidade aqui não tem condições de trocar o pneu da bicicleta. Né? Não, deixa o originalzinho, da época do meu avô. Né? Tá lá, até um buraco que ele pegou, lascou o pneu. Essa aqui é lembrança, não quero trocar. Aí você fala para a pessoa assim, olha,
Você está vendo toda essa bicicleta velha, torta, pneu careca, enferrujada, de 1950, já vai para 67 anos que essa bicicleta foi feita. Existe, vamos supor que a pessoa ela viveu naquele lugar, ela nunca viu nada, nem, não tem televisão, não tem coisa, ela só conhece aquela bicicleta. E você falou, existe um negócio chamado carro. Carro, o que é isso? Carro. Carro é um negócio grande assim, ó. E cabe 5 pessoas dentro, confortável, tem banco, tem... aí você vai ter que explicar tudo. A pessoa não vai entender, ela nunca viu. E aí você põe um negócio assim, sabe chave de porta? Ah, sei, você põe uma chave, você vira, e ele tem um motor, e liga sozinho, ele funciona. Você pisa num... E ele não vai entender, meu irmão, ele nunca viu. Você vai tentar explicar, ele vai ter uma vaga ideia do que você está falando. Você abre lá o tanque e coloca combustível. Combustível, o que é isso? Sabe álcool? Ah, tá, não pega fogo, então. Você põe lá e o carro anda com isso. Ah, mas como é que é? Tem carro que faz 200 km por hora, 300, 400. Sua bicicleta, sua magrela aqui, você vai no máximo a 20. Ele vai ficar imaginando. Vai ficar imaginando. Aí você fala, ó, eu vou te falar um negócio. E lá nos carros que existem nesse lugar que eu vim, tem um carro que a marca dele é Ferrari. E tem uma lá que o custo dela é 8 milhões de dólares. Se você acreditar que essa Ferrari existe, e você começar a viver a sua vida se preparando para ganhar ela daqui a alguns anos, e deixar essa bicicleta para lá, quando chegar a hora você vai ganhar essa Ferrari. Aí o cara fala assim, ah não, e fica com a bicicleta, não. Vocês estão entendendo? Nós somos assim. Nós estamos agarrados na bicicleta velha porque nós não acreditamos que lá na frente vai ter uma Ferrari esperando nós. Ah, mas eu posso pregar o evangelho falando de Ferrari e de bicicleta? Posso. Paulo falou de barraca e de prédio. Só mudou a figura. Talvez falando de barraca e de prédio, isso aqui já está tão batido que você já não dá mais importância. Mas muitas vezes nós estamos ali, tão agarrados na bicicleta velha que talvez ela já nem funcione mais, ela não tem mais nem corrente. Você tem que ir empurrando com o pé. Porque você não acredita que quando chegar lá na frente tem uma Ferrari. Por que você não acredita? Primeiro, você nunca viu. Segundo, você acha que essa pessoa não vai te dar. Que não deve ser. Isso é muito maravilhoso para ser verdade. E que no final, você fala assim, eu só vivo pelo que eu vejo. A bicicleta eu estou vendo. Essa tal de Ferrari, de carro, nunca vi, não sei como é que é, então deixa para lá. Eu vou fazer de tudo, porque eu amo estar com a minha bicicletinha. Vocês estão entendendo? É assim. Você está agarrado a essa vida, como se ela fosse a coisa mais maravilhosa de todo mundo. E Deus está falando, isso é lixo. Acorda. Cai a escama do olho, meu irmão, e começa a viver para a eternidade. Porque é lá que está a sua vida verdadeira. Nós temos que desprender dessas coisas. Nós temos que aprender a viver a nossa vida para fazer o básico. O básico. Eu trabalho. Eu saio daqui, amanhã eu estou trabalhando. Eu preciso sustentar minha casa, minha família, igual todo mundo aqui. Preciso. Mas eu não trabalho mais para... Eu já trabalhei para querer ser alguém na vida. Eu já sou alguém no livro da vida. O resto é só sustento. É só ter o básico. E Deus é tão bom que Ele dá mais até do que a gente precisa. Ele é bom. Se você se desprender de verdade, Deus ele vai cuidar para você, meu irmão. Mas a gente gasta tanto tempo correndo atrás de coisas, que Deus está falando, esquece, tira os olhos disso, olha lá para o que eu tenho preparado para você lá no futuro. Creia, creia. Você tem que crer. É por isso que nós não cremos, queridos, porque nós não meditamos nessas coisas. Na realidade, nós ficamos desesperados no que está acontecendo aqui no dia a dia de hoje. Nós queremos coisas materiais, nós queremos coisas que enchem o nosso coração agora. É o tal do curtir a vida. Ah não, eu tenho que aproveitar a vida, eu tenho que curtir. Queridos, Jesus falou, aquele que quiser viver dessa forma vai perder. Aquele que ficar agarrado na bicicletinha, eu vou deixar ele com a bicicleta. A hora que vier a Ferrari, lá da historinha que eu contei, não vai ter Ferrari, meu irmão. Você não acreditou. Você não largou.
fica aí roendo esse osso, enquanto Deus está te prometendo um estoque. Eu ia até falar, uma picanha é pouco. Você está aí agarrado, roendo um osso, enquanto Deus tem um pasto com milhares de cabeças de gado para você te esperando. Você está me entendendo? A nossa vida é isso aí, não é nada. Paulo está falando, queridos, a gente tem que aprender a olhar para a eternidade, focar naquilo que é eterno. O povo de Deus não pode ser igual ao povo do mundo. O povo do mundo busca essas coisas. Jesus falou para nós não sermos como gentios. Ele falou lá na realidade nós somos gentios que nos convertemos. Mas ele falou para o povo daquela época. Ele falou, gente, não sejam como aqueles que não se converteram. Que eles ficam correndo atrás do que comer, beber, vestir. Não! Vosso Pai que está no céu sabe que vocês precisam dessas coisas. Deixa essas coisas de lado, Ele cuida. Entrega a tua vida para o Senhor. Aquele que perder a sua vida por minha causa, encontrará. Mas aquele que quiser aproveitar a vida, esse vai ficar de fora. Eu sei que é uma mensagem indigesta, mas é o que a palavra de Deus ensina. É uma palavra que vai contrária até que outros lugares ensinam. Tem púlpitos aí que estão dizendo que você tem que ter o melhor dessa terra. É uma promessa que Deus deu para a nação de Israel, que onde eles entrariam, quando eles entrassem em Canaã, eles teriam o melhor da terra. Mas era uma promessa para eles. A nossa Canaã é celestial, é eterna. O que Deus fez com Canaã e o pessoal do deserto acontece na nossa vida. Quer ver um negócio? Eles eram escravos no Egito, não eram? Nós éramos escravos da carne. Se ainda um ou outro não seja ainda aí escravo da carne. Mas nós estávamos no Egito. Alguns ainda estão no Egito. Deus, Ele levanta um libertador e tira aquele povo do Egito. Deus levanta Jesus na cruz e liberta a gente do pecado. Aquele libertador começa uma jornada com aquele povo pelo deserto. Era uma jornada curta. Jesus, ele fala para a gente entrar pelo caminho que é estreito. E aquele povo no deserto pecou, igual eu e você também no nosso dia a dia nós pecamos. Mas Deus, ele amava tanto aquele povo que ele fala o que para eles? Construam um tabernáculo. E eles viviam no deserto morando em tendas. Eu e você, nós habitamos nesse corpo, que Paulo está dizendo que isso é uma tenda. O deserto é o mundo. Você vive no mundo. Queridos, nós somos uma figura do que Deus queria mostrar com a nação de Israel. Israel andando no deserto, morando em cabanas. Eu e você andando nesse mundo árido. E o nosso corpo hoje é uma cabana. Mas um dia, eles entraram na terra prometida. E quando eles entraram, qual foi a primeira coisa que eles construíram? Para si, casas. Eles foram habitar em casas. Nunca mais eles moraram em cabanas. Quando você entrar na presença de Deus definitivamente de uma vez por todas, essa cabana vai ser abandonada. E Deus vai te dar uma casa. Um corpo novo, eterno, que não envelhece, que não dói, que não fica doente. Mas sabe qual é o problema? Nós não cremos. Nós não cremos. Nós não conseguimos crer que isso é verdade. Nós não cremos, é muito estranho. É muito diferente do que eu estou acostumado. Eu prefiro viver pelo que eu vejo. Se você viver pelo que você vê, você vai viver eternamente pelo que você vê hoje. Por isso que Paulo convida eu e você, e não é Paulo que está falando, o Espírito Santo. Ele nos convida, a partir de hoje, nós vivermos por aquilo que é eterno e aquilo que não se vê. Isso é fé. Fé é crer em coisas que não se veem, é o que diz as Escrituras. Ah, eu tenho muita fé em Deus, mas eu estou correndo atrás dos meus problemas. Não é fé. Você está correndo atrás dos problemas? É muito interessante que Deus fala lá em Deuteronômio 28, ele fala para a nação de Israel, mas nós podemos entender como Deus funciona. Ele fala assim: atentamente ouvires a voz do Senhor e guardar tudo que eu vou dizer para vocês, as bênçãos correrão atrás de vocês e te alcançarão. Deus falou, quando você está servindo a Deus, quando você o serve, o que você chama de bênção, e que todos nós achamos que é bênção mesmo, elas vêm atrás de nós. Quando eu vou atrás das bênçãos, eu viro as costas para Deus, porque eu estou correndo atrás de bênção. Eu largo Deus
para ir atrás dos meus problemas. Eu largo Deus porque eu quero coisas. Eu quero conquistar coisas. Por isso, queridos, que a nossa vida, ela não prospera. Eu não estou falando no sentido material, eu estou falando no sentido espiritual. Por isso que nós ainda somos cegos. Por isso que ainda nós temos uma venda nos olhos. Por isso que ainda nós fazemos tão pouco para o reino de Deus. Por isso que Deus não pode contar conosco. Porque nós não sabemos. Paulo fala, sabemos. Mas nós vamos dizer, não, nós não sabemos. Isso aqui que Paulo está falando para nós é grego. É hebraico. É outra língua. Porque nós, não. Paulo está maluco. Como assim? Como? Viver por coisas que não se veem? Não. Eu vivo pelo que eu consigo tocar, que eu consigo pegar. É isso que as pessoas dizem. É isso que elas falam. E nós temos que tomar uma decisão na nossa vida. Nós temos que tomar uma decisão. Se nós queremos continuar essa vidinha, igual todo mundo. Eu não estou falando nada de material, queridos. Tem pessoas aqui que estão mais bem abastadas financeiramente. Tem pessoas que não estão tão bem. Isso não tem nada a ver. No reino de Deus isso é o que menos importa. Na realidade, Jesus disse que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque ele está tão enrolado com as finanças, ele tem tanta coisa para cuidar, ele tem tanta coisa para investir o tempo dele, que ele não vai servir a Deus, ele não vai buscar a Deus, e no final ele vai morrer envolvido com isso daí. Eu falei, naquilo que você aplica a sua vida hoje, é com isso que você vai viver eternamente. Por isso que ele falou, é difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque o rico está todo enrolado. Ele está enrolado, ele não tem tempo para nada. E a hora que ele tem tempo, aí ele tem que usufruir aquilo que ele conquistou. E ele nunca vai ter tempo, nunca. É tempo para acumular e tempo para gastar. Para Deus, nada. Então isso é o que menos importa para Deus. O que eu estou falando de ter uma vida pequena é espiritualmente. O que nós já fizemos para o reino dos céus? O que nós já fizemos que acrescentou coisas para Deus, que é o que realmente importa? O que nós fizemos na nossa vida pessoal, que nos aproximou mais do Senhor, que me deixou mais íntimo dEle? Não tenho tempo para essas coisas. Tem tanta coisa para fazer, tenho tanta coisa para me preocupar, minha cabeça está cheia. E quando tem tempo ainda, meu irmão, vamos ser honestos, nós gastamos nosso tempo com porcaria. A hora que sobra tempo é com porcaria. Ninguém tenta entender mais o que Deus está dizendo na sua palavra. Ninguém jejua, ninguém ora. Às vezes a pessoa fala, não, como ninguém? Eu faço. Se você faz, Deus sabe, meu irmão. Não estou falando de você. Estou falando de qualquer um. De nós. Deus sabe. Nós temos que viver pelo que é eterno. Porque não é sábio, não é inteligente nós termos essa palavra na nossa mão e continuar vivendo como uma pessoa que não conhece a Deus. Vivendo pelo aqui e agora. Porque você foi feito para ser eterno. E as decisões que você está tomando hoje, do que fazer com a sua vida, elas vão refletir eternamente. Seu futuro depende disso. Você vai ficar com a bicicleta ou você vai crer que existe um automóvel de uma marca tremenda que, quer dizer, você vai querer ficar agarrado com o que você consegue entender que é vida e vai desprezar o que a Bíblia diz que tem uma vida verdadeira te esperando. E você vai continuar acreditando que essa é a verdadeira? Boa sorte, meu irmão. Boa sorte, fica com essa. Você vai ver onde você vai parar. É isso que o Espírito Santo quer te dizer. Está te convidando nessa noite. Eu tenho uma vida que você não imagina. Que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Ninguém tem a menor ideia do que Deus tem preparado. Você não sabe o que você vai encontrar lá. Mas Deus está falando, é bom. É bom. Porque se você gosta dessa, que está toda estropiada, toda estragada pelo pecado, que Satanás já tomou conta do mundo, está tudo estragado, tudo danado. Você sabe que a palavra dano ou danação tem a ver com a condenação eterna no lago de fogo. É isso que significa. Então tudo que está aqui, Pedro falou, tudo que está aqui já está reservado como tesouro para ser lançado no fogo. Nós não vamos levar nada para a eternidade daqui, porque Deus não quer nada daqui. Só nós que queremos. Nós queremos. Coisa que Deus está falando. Queria tirar o olho disso. Olha para o que é importante. Isso aqui vai acabar. A Bíblia fala, isso aqui vai se desfazer. Nós temos que entender que nós temos que olhar para a eternidade. O povo de Deus, de verdade, ele vive olhando para o que é eterno. Nós não podemos ficar mais enrolando, meu irmão. Nós não podemos mais ficar com meias palavras. Nós temos que aprender que Deus, ele é eterno. Você é eterno.
E a sua eternidade, você pode definir só agora, nessa vida, se você quer passar com Ele ou sem Ele. Como que eu sei se eu vou passar com Deus? Vê qual que é a prioridade dele na sua vida. E vê qual que é a prioridade das coisas na sua vida. Se as demais coisas têm a melhor parte, você vai terminar junto com elas. Não é só o corpo que vai se desfazer, mas todas as coisas. Pedro ele termina lá falando que tudo, o universo inteiro vai ser desfeito. Se você estiver apegado às coisas, você vai ser desfeito junto com eles. Só que você é eterno, afastado de Deus eternamente. Se você fala, não, eu quero o Senhor, eu quero mudar de vida, esse é o momento. Deus nessa noite está nos convidando a mudarmos a nossa postura. Não importa quantas vezes você acha que já entregou a sua vida a Deus de verdade. Se nessa noite nós identificamos que no fundo nós estamos vivendo para nós mesmos, e nós não vivemos para Deus, mas nós temos que entender que seguir a Cristo é sim, se for sim, não, se for não. Ele convidou a entrar pela porta estreita. A porta é estreita. E são poucos que entram. Mas por que são poucos que entram? Porque ela é estreita? Não, porque são poucos que querem entrar numa porta estreita. É uma questão de querer. Tem uma porta larga, ele fala. E essa daí, está todo mundo entrando por ela. Dentro das igrejas, está cheio de gente entrando pela porta larga junto com as pessoas. As pessoas acham que é uma questão de ir na igreja e não ir na igreja. Não, é uma questão de abrir os olhos, entrar pela porta estreita que é Cristo, ou fechar os olhos e falar, não, eu não acredito nisso, e continuar vivendo a vida do jeito que você quer. O Espírito Santo está nos chamando a tomarmos uma decisão e mudarmos de atitude. Irmos para o lado certo. Olharmos para aquilo que é eterno. É isso que Deus quer de mim e de você nessa noite. Para nós terminarmos, eu queria ler com vocês, lá em 2 Pedro, eu me estendi um pouquinho. Você vai falar, é só Paulo que falava isso, né? Paulo nem conheceu Jesus. Eu já ouvi pessoas falando assim, não dá para levar muito a sério o que Paulo fala. Ele nem andou com Jesus de verdade. Então vamos falar de Pedro. Pedro andou muito com Jesus, ele teve experiências tremendas, tomou muita bronca dele, inclusive. Que ele não era fácil, né? Mas era uma bênção. Pedro era uma bênção, estava sempre com Jesus. Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 13. Olha que interessante. E tenho por justo, enquanto estiver neste tabernáculo, Pedro está falando, eu tenho por justo falar, enquanto eu estou nessa vida, nesse meu corpo, despertar-vos com admoestações. Pedro está falando, queridos, eu tenho que despertar vocês têm que acordar. Acorda, gente, acorda, sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, como também nosso Senhor Jesus Cristo já me tem revelado. Pedro falou, gente, eu estou vendo que eu já vou para... Deus estava falando no coração de Pedro que ele iria morrer. E ele começou, talvez, a meditar em coisas que ele nunca tinha pensado antes. Ele falou, gente, vocês têm que acordar. E eu só vou poder falar isso para vocês enquanto eu estiver aqui. Eu estou para morrer, Pedro falou. Eu estou para ir embora. Quem que vai falar isso para vocês, Pedro está dizendo. Acordem. Enquanto eu estou nesse tabernáculo, eu posso falar. Mas depois acabou. Quem vai nos acordar? Quem vai nos tirar do sono? Quem vai tirar a escama dos nossos olhos? É isso que eu quero nessa noite. Que haja uma verdadeira transformação na minha e na sua vida, queridos. Que Deus verdadeiramente venha fazer uma obra magnífica. E a partir de hoje, nós venhamos entender que nós temos que olhar para aquilo que é eterno. E não o que é temporário. Porque o que é temporário vai acabar. E o que é eterno vai durar para sempre. Nós temos a oportunidade de escolhermos. Na eternidade, eu quero estar com Deus ou sem Ele. E isso depende de como nós vivemos agora. Se você optar viver para você mesmo, Deus vai deixar você com você para o resto da eternidade. Num lugar bem quentinho. Mas se você quiser viver para Deus, Ele vai querer que você viva com Ele por toda a eternidade. Num lugar magnífico, com um corpo incrível, com coisas que nós não temos ideia. Tem que ser pela fé. Deus não vai mostrar, porque talvez se Ele mostrar, aí todo mundo se converte, só pelo interesse do que vai ganhar. Se a gente tivesse um vislumbre do que está nos esperando, a gente dava até a roupa do corpo. Nós dávamos tudo.
Se Deus por 1 milésimo de segundo mostrasse só uma imagem do que está te esperando, você abria mão de tudo. Mas como nós não cremos, nós não queremos abrir mão de nada. Porque nós não cremos. A minha oração nessa noite é para que o Espírito Santo venha despertar a nossa fé, para que a gente consiga olhar com os olhos daquele que está olhando para a eternidade. Amém?